O tema dessa mensagem é: quem é Jesus? E se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer uma coisa diferente. Quem é Jesus para mim e para você? Mas eu quero te falar sobre um Jesus maravilhoso, que talvez você conheça, mas muitas vezes nós esquecemos quem é esse Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nessa noite? Eu creio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já até preparei, viu, Cícera, ó, um monte. Porque eu já estava lá atrás, eu já estava sujando um monte. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, eu vou dizer e vocês repetem, tá? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. O nosso Jesus, ele tem inúmeros nomes, mas esse aqui é um dos que eu acho mais bonito. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Reúne todas as qualidades do nosso Jesus, amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos mais uma vez falar com o nosso Jesus. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e nós te damos graça e nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Pai, eu peço, Senhor, licença para ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida conforme o teu querer, Pai, que mais uma vez dos meus lábios só saiam aquilo que o teu Espírito deseja que seja ministrado aos teus filhos nessa noite. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos por tudo. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. A primeira parte desse versículo diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Eu queria compartilhar algo com vocês. Antigamente, nos casamentos judaicos, as noivas, elas entravam com um véu sobre seu rosto. E em dado momento da cerimônia, elas tiravam o véu. E elas tiravam o véu e elas colocavam sobre o ombro dos seus noivos. E elas diziam isso: o governo da minha vida está sobre os seus ombros. O que nós aprendemos com isso é que tudo agora pertence ao noivo. Nós tiramos o véu. Tudo aquilo que encobria a nossa face, tudo aquilo que não permitia se achegar até o noivo, naquele momento é falado isso. E o que esse versículo traz para as nossas vidas é que o governo está sobre os ombros do nosso Deus. A nossa vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós declaramos o senhorio dele sobre as nossas vidas, nós não precisamos ter mais reservas com ele. Porque ele é o Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós temos às vezes vergonha de entrar na presença do Senhor, porque nós falamos assim: mas eu sou tão pecador, eu peco todos os momentos, mas perfeito é só Jesus. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Ele nos ama. Mesmo sabendo das nossas imperfeições. Mesmo sabendo que às vezes a gente ia dizer não para Ele. A gente ia pecar, a gente ia falar coisas que não agradam ao nosso Deus. Mas mesmo assim, lá na cruz do Calvário, Ele só pensou em mim e em você. Ele não pensou nos nossos pecados e nas nossas imperfeições. Ele não pensou em nada. Ele só pensou nos nossos rostinhos. Ele pensou só em nós. Então o pecado, ele faz acepção
de nós, ele faz a separação entre nós e Deus, porque nós colocamos uma barreira. Quando nós começamos a olhar somente para as nossas imperfeições e para os nossos pecados, nós não conseguimos contemplar a glória de Deus. E a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então você não precisa mais ter medo. A partir do momento que você declara que o governo da sua vida está sobre os ombros do Senhor, você não precisa ter mais vergonha de entrar na presença dEle. Antigamente o sacerdote tinha que entrar no templo, ir lá com o sininho na cintura e toda aquela história que você conhece. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou de cima a baixo e nós não precisamos mais disso. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que agora você pode entrar na presença de Deus com a sua limitação, com as suas imperfeições e falar: Senhor, eis-me aqui, conforme nós cantamos nessa canção. Você pode chegar na presença dele e dizer: Jesus, eis-me aqui, com as minhas imperfeições, porque Ele conhece. Não precisa você ficar falando das suas imperfeições. Somente entre na presença dEle e confie nele. Declare que Ele é o Senhor da sua vida todos os dias. E aqui quando eu olho para o versículo em Isaías 9, versículo 6, eu vejo que maravilhoso. Quer dizer, aquele que provoca grande admiração, grande deslumbre, um fascínio. É algo maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Ele é o conselheiro. Conselheiro quer dizer que aconselha, o aconselhador, um amigo. É assim que Jesus é para nós, não é? Quando você tem algum problema, você recorre a quem? A Jesus. Eu espero que você recorra a Jesus, porque é Ele que pode fazer todas as coisas. É Ele que tem autoridade no céu, na terra, em tudo. Ele criou todas as coisas e Ele é o conselheiro. Ele também é Deus forte. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Alguém aqui conhece alguém, além de Jesus, que morreu e ressuscitou? Eu não conheço. Mas o Deus que nós servimos, Ele morreu. Ele morreu por amor a mim, a você, a toda a sua família. E Ele ressuscitou. Por isso que Ele é o Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque Ele veio para nos reconciliar com Deus. Antigamente, outrora, nós havíamos nos desagarrado do rebanho e nós estávamos longe da presença de Deus. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna, vida com abundância. E Ele veio para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 53, Jesus, olha só como o profeta define e descreve Jesus. No capítulo 53, no verso 2. A segunda parte diz assim: não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta estava descrevendo Jesus, queridos. E eu perguntei para vocês no começo, quem era Jesus? Quem é Jesus? Você, em algum momento da sua vida, imaginou que Jesus não tinha boa aparência e nem formosura? Quando eu olho para esse versículo, meu coração se entristece, porque eu falo: Senhor, o Senhor é lindo. Não existe nada melhor e mais bonito que o Senhor. Mas é assim que o profeta descreve o nosso Jesus. E além disso, Ele foi desprezado. Os homens preferiram um ladrão do que Jesus. Mas, queridos, foi por amor a nós que o Senhor Jesus passou por tudo isso. Vocês conhecem a história. Jesus cresceu, foi batizado, depois passou por todas as situações até chegar à crucificação. E depois Ele ressuscitou e hoje Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, olhando para as nossas vidas.
E mais uma vez, e todos os dias, nós temos que nos render à presença dEle. E por mais que você ache que você não é perfeito, querido, que você não tem como servir esse Jesus, eu quero te dizer, Ele morreu por você. Será que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi em vão? Não foi. Nós somos seres humanos gratos. E nós temos que todos os dias, diariamente, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Talvez as coisas que estão acontecendo neste momento não sejam favoráveis, interessantes e não seja da forma que você queira. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas. Ah, queridos, é tão bom servir esse Deus. Lá em João, eu não vi outro amor que não seja maior do que o amor de Jesus. Em João 3,16 está escrito assim: porque o amor do nosso Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para nós, para que nós possamos viver, para que nós possamos ter a vida eterna. Eu não conheço outro lugar, eu não conheço outro espaço ou outro lugar que não seja a presença de Deus, porque é só Jesus que vai nos dar a vida eterna. Se nós morremos, nós não morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Eu não conheço outro amor, queridos. Esse é o Jesus que eu conheço. Jesus, Ele é o amor. Ele é o amor incondicional. Ele nos ama, Ele nos amou, Ele continua nos amando. Ele não quer que nós passemos por essas situações que nós estamos passando. Mas muitas das vezes o deserto, é no deserto que o Senhor Jesus trata conosco. O deserto é lugar de passagem. Você não vai morrer no deserto. Você vai passar por ele glorificando o nome de Jesus. Lá na frente as marcas, você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, muito obrigada pelo deserto, porque no deserto eu cresci. No deserto eu vi a tua provisão. No deserto eu confiei mais e mais em ti. No deserto eu fui levada a orar e buscar mais a tua presença. Porque quando as coisas estão boas, quando a nossa despensa está cheia, o nosso guarda-roupa está cheio, quando o dinheiro, quando a conta está no azul e está lá com... Você já não sabe se é seu CPF, se é o número da sua conta. Eita glória, vai tomando posse aí, igreja. Vai tomando posse. Quando a conta está lá que você já não sabe se é o CPF, mas se é seu número da sua conta. Aí é fácil adorar o Senhor. Mas é no deserto, quando as coisas estão lá no estreito, que você fala: Jesus, eu só tenho o Senhor. E é nesse momento que nós nos prostramos à presença dEle e nós falamos para Ele assim: Jesus. É somente nesses momentos. Eis-me aqui. E o Senhor Jesus entra com a voz suave do Espírito Santo. Ele entra lá no teu quarto. Ele entra, não sei, naquele leito de hospital. E Ele fala: filhinho querido, eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Ele pode até dizer para você: é aqui que me chamaram? É aqui que você me chamou, filho? Eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. Ele está conosco todos os dias e Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. E lá em João está escrito assim, mais uma vez. Em João, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus nos chamou para um propósito. A tua história, o teu milagre, não é para ficar no anonimato. As pessoas vão te conhecer e elas vão te chamar pelo teu nome, pelo teu novo nome. E muitas vezes as pessoas vão te chamar pelo teu milagre.
vão olhar para você e vão falar assim: mas aquele não era fulano que estava doente lá e agora está tão bonito? É assim que Deus faz. Mas esse não era fulana que estava lá desempregada, vivia na prostituição toda drogada? Olha só o que aconteceu. É assim que as pessoas vão te conhecer nesse mundo. A tua história é para você contar e guardar às vezes no seu coração. Quando você achar que você deve contar a sua história lá do seu passado, se você quiser, você conta. Mas se for uma história boa de milagres, aquilo que o Senhor operou na sua vida, você tem que contar. Porque milagre não é para ficar encoberto, não. Todo milagre é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Se você foi agraciado com algum milagre, você tem que contar os milagres de Jesus, para que você possa testificar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu tenho um grande milagre na minha vida que aconteceu, todo mundo sabe, que foi a cura do meu esposo. A cura e a restauração dele. Deus operou um grande milagre na vida do meu esposo. Um grande milagre. Uma pessoa que estava com 100% do pulmão comprometido. Deus foi lá e tirou da UTI. Tinha tido trombose e embolia. Deus foi lá e restaurou a saúde por completo dele. Porque o meu Deus, quando Ele opera o milagre, Ele opera por completo. Se o teu milagre ainda não aconteceu, continue crendo que o príncipe da paz, que o Pai da eternidade, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida, amém? Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu tenho declarado que o Senhor Jesus, Ele não perde o controle de nada. Ele não perde. Quem é esse Jesus? É o Jesus que não perde o controle de nada. Pode ser que você ache que seu barquinho está vagando de qualquer jeito no alto mar. Que as ondas estão vindo, estão querendo entrar no seu barquinho. E você já está falando: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque eu tiro a água volta. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus está no seu barco. Se Ele está no seu barco, você não vai morrer nesse mar. Se você está com Jesus e as ondas estão tentando entrar no seu barquinho, eu quero que você diga nessa noite: Jesus, eis-me aqui. Toma conta e toma a direção do meu barquinho. Ele vai tomar conta de você. Ele vai tomar conta de todas as coisas. Ele vai tomar conta do seu barquinho, da sua vida, da sua saúde, das suas finanças. Ele vai tomar conta de tudo. Glória a Deus. Queridos, e para encerrar, eu quero dizer para vocês que lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 17, tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, mais uma palavra que diz assim: quem tem espíritos, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa palavra é para mim, é para você. O Senhor Jesus, Ele não mudou, queridos. Nós somos filhos dEle. Ele não mudou. E Ele diz para mim e para você nessa noite: ao que vencer. Ao que vencer não é aquele que desiste, não é aquele que volta atrás, não é aquele que larga o arado, não é aquele que para de fazer o que está fazendo, não é aquele que faz conforme a sua vontade, é aquele que faz exclusivamente a vontade de Deus. É aquele que faz às vezes, muitas vezes, né, amor? Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Às vezes é difícil aconselhar algumas pessoas porque nós às vezes queremos falar coisas tão bonitas, falar coisas boas, mas nós sabemos que tudo faz parte de um processo. Nós temos visto algumas situações difíceis, alguns processos difíceis, e às vezes eu falo para o Senhor: mas Senhor, fortalece essa pessoa, dá graça para ela, mas tudo é propósito do Senhor. Aí eu vou falar para você, mas às vezes a pessoa está num leito de hospital, às vezes está precisando de uma cura, e nós não entendemos porque Deus não age daquela forma. Nós não entendemos porque o Senhor não faz conforme nós queremos. Tudo é propósito dEle. Tudo é para a honra e glória dEle.
Ele é o dono da vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Eu quero te convidar nessa noite a chamar a presença desse Jesus. E da mesma forma que o profeta falou um dia que conhecia o Senhor só de ouvir falar, eu quero convidar a você a dizer a segunda parte desse versículo que diz: hoje eu te conheço, de contigo andar. Eu quero te convidar a andar com Jesus. E quando eu falo andar com Jesus, não é você falar assim: eu creio em Jesus, eu sei fazer a oração do Pai Nosso, eu já vim aqui na frente, eu aceitei Jesus. Não, é você ter uma mudança de vida e você falar: Jesus, eu vou deixar o Senhor tomar conta do meu barquinho. Porque às vezes a gente fala para Jesus: toma conta do meu barco, mas aí você vai lá e fala: não, agora é minha vez, porque o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero fazer com a minha força. Na nossa força a gente não vai alcançar nada. É só na força de Jesus que nós podemos todas as coisas. Você vai falar hoje para Jesus, você vai dizer assim: Jesus, me perdoa, porque eu vaguei até agora com a força do meu braço. Mas a partir de hoje, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero que o Senhor tome a direção do meu barquinho. Tome a direção da minha vida. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. Eu quero que o Senhor faça conforme o teu querer. E você não vai fazer um compromisso comigo, você vai fazer um compromisso com Jesus. É Ele que ordena a bênção. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele que esquadrinha o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar. Ele que te conhece, Ele que te formou. Antes mesmo de você estar formado no ventre da sua mãe, o Senhor Jesus, Ele já te conhecia. E a palavra diz que Ele te remiu. E você é o quê? Ele diz para mim e para você: tu és meu. É Deus que diz para você. Não adianta você querer sair da presença dEle. Você é de Jesus. Você é dEle. O diabo pode até tentar tirar a sua paz, porque ele faz isso mesmo. É o prazer que ele tem na vida dele, é tirar a nossa paz. Mas você é de Jesus. Você é selado, marcado pelo sangue do Cordeiro. Não existe nada que vai tirar você da presença dele, a não ser que você queira ir para longe. Aí é uma decisão sua. Mas neste momento eu te convido a se colocar de pé na presença do Senhor Jesus, a vir aqui na frente. Seja forte, seja corajoso. Vem aqui na frente e fala: Senhor, até agora, Jesus, eu andei sozinho. Eu andei na força do meu braço. Eu colocava o Senhor para cuidar do meu barquinho, mas eu ia lá e colocava a minha mão de novo. Você vai colocar totalmente a direção do seu barco, da sua vida, das suas finanças, de tudo aquilo que você tem empenhado nas suas forças. Você vai colocar nas mãos de Jesus.